Ainda falando um pouquinho lá de fora, um dos assuntos mais relevantes desse ano para nós foi o tarifaço do Trump, né? A gente já vinha acompanhando o Trump e as coisas que ele vinha falando desde que ele se tornou presidente de novo dos Estados Unidos. Então a gente viu ele falando de fazer um resort lá em Gaza, a gente viu ele falando algumas coisas e no fim ele acabou tarifando a gente em vários produtos, no que ficou famoso aí como tarifaço, né? E que estava todo mundo esperando aquele encontro do presidente Lula com o presidente Trump e que aconteceu meio rapidamente e depois aconteceu para valer e depois conversou todo mundo e tal. E a gente chegou num momento que pelo menos a carne e o café já não estão mais dentro do... fazendo parte do problema, né? Como é que foram essas negociações? Porque havia uma expectativa que fossem um pouco tensas por conta do Rubio. Inclusive, o lado bolsonarista estava apostando que o Trump teria indicado o Rubio na tentativa de melar alguma coisa. E a gente já vai falar de Bolsonaro nesse jogo, né, que existiria entre Trump, Lula e Bolsonaro. Mas como estão as negociações? Elas estão funcionando legal, tão bem quanto você esperava, melhor do que você esperava. Falta alguma coisa? Falta um monte de coisa, né? Falta muito. Uhum. Na realidade, Igor, a medida, no nosso entendimento, ela é injusta. Por que ela foi injusta? Porque estabeleceu 10% de tarifa de importação, depois mais 40%. Uhum. É o tarifaço. Uhum. Tarifaço é 50%. 10% inicialmente, depois mais 40%. Agora... Uma série de produtos. Uma série de produtos. 36% da exportação do Brasil para os Estados Unidos ficou no tarifaço. Uhum. O maior comprador do Brasil, o maior parceiro comercial é a China. Uhum. O segundo é a União Europeia. O terceiro é os Estados Unidos. Mas ele é muito importante porque ele não compra só commodity, não compra só soja, milho, café, ele compra máquina, avião, motores. Então ele é importante, porque ele compra valor agregado. Por que é injusto? Porque quando um produto americano entra no Brasil, e nós compramos muito dos Estados Unidos, de cada 10 produtos que entram no Brasil, 8 a tarifa é zero. Não paga imposto, é zero. E a tarifa média de tudo que nós compramos dos Estados Unidos é 2,7%. Média. Tá. E, de outro lado, os Estados Unidos tem déficit com o mundo inteiro. A maioria dos países ele importa mais do que exporta. Ele tem um déficit no comércio. Com 3 países só do G20, das 20 maiores economias do mundo, ele tem superávit. Só 3. Reino Unido, Austrália e Brasil. Ele tem superávit conosco. Então o Brasil não é problema. Então não tem razão uma tarifa dessa. Vocês receberam com surpresa a publicação da carta dele anunciando, falando do tarifaço? Uma surpresa? Sim, porque não havia justificativa. Aí ficou um clima tenso. E quero lamentar aqui que alguns brasileiros tivessem trabalhado contra a economia brasileira. A gente pode ter... A oposição é saudável, tem que ter. Na democracia, quem ganha trata de governar. E governar bem. Quem perdeu, trata de fazer oposição. E fazer oposição bem. Agora, não trabalhar contra o país. Isso não é oposição. Então, o que aconteceu? Houve um primeiro encontro, meio passageiro, como você colocou, rápido, entre o presidente Lula e o presidente Trump, em Nova York, na reunião da ONU. Então, teve ali, porque o presidente Lula falou, em seguida era o Trump. Aí eles cruzaram ali. E aí o presidente Trump, no seu discurso, falou que teve uma boa química. Química. Achei fofinho. Com o presidente Lula. Bom, depois disso foi marcada uma conversa telefônica, que eu estava do lado, eu assisti a conversa, muito positiva. O presidente Lula colocou claramente, olha, eu quero que reduza a tarifa. Pô, então me ajuda com uma curiosidade. Me desculpa, a gente já volta. Eu quero que reduza a tarifa, não vou esquecer. Uma curiosidade, já que você estava do lado. O presidente Lula falou diretamente com o presidente Trump por telefone? Só os dois. Entendi. Os outros, eu não sei quem estava do lado do presidente Trump. Devia estar o Marco Rubio. Tá, mas eles trocaram uma ideia para valer. Falaram por telefone
com intérprete ali simultânea, e do lado do presidente Lula estava o chanceler Mauro Vieira, o Fernando Haddad, eu e o ministro Sidônio. E a conversa foi boa, e o presidente Lula falou, olha, isso não é justo e eu gostaria que suspendesse os 40%. E falou também da lei Magnitsky. Falou, olha, não tem sentido punir ministro da Suprema Corte, porque o poder judiciário é outro poder. Tem nada a ver, os poderes são independentes. Eu não mando no judiciário, nem o judiciário manda no legislativo, eles são independentes. A conversa foi boa e ficaram de ter um desdobramento. Aí houve um encontro da ASEAN, na Malásia. Aí eles tiveram um encontro frente a frente. Então o presidente Lula foi à Malásia na reunião da ASEAN, o presidente Trump também foi, e aí teve um tete-a-tete, que foi positivo. De lá para cá, nós tivemos 3 mudanças. A primeira, o governo americano tirou toda a celulose e ferro-níquel, zerou. Tá. Já deu uma redução. Depois ele tirou, isso vale muito para o Paraná, Santa Catarina, tirou madeira serrada e macia e tipos de armário, de móveis. E a última agora foi a maior. Ele tirou carne, tirou café, menos o café solúvel, mas o restante ele tirou tudo. Tirou frutas, tirou fertilizantes. Então, para você ter uma ideia, do que estava no tarifaço, era 33% da exportação brasileira. Baixou para 22%. Tá. Ele tirou 1/3, ele tirou da tarifa. O que nós temos que fazer agora? É esses 22% nós buscarmos tirar. Então, não acabou a negociação, ela vai ter mais velocidade agora. O que precisa tirar? O que ainda está, o café solúvel, a uva, máquinas, motores. Então, você tem uma pauta aí, sapato, roupa, produto, manufatura, para a gente trabalhar e poder avançar. Mas já melhorou, para você ter uma ideia, 22% está no tarifaço, 27% é a chamada seção 232, nós e o mundo estamos igualzinho. Tá. Você pegar veículos e autopeças, é 25%, mas é para o mundo inteiro. Nós não perdemos competitividade. E 51% está fora, ou é 0 ou é 10%. Então deu um avanço. E a outra, Igor, como é que mesmo com o tarifaço, o mês passado, a exportação brasileira cresceu 9,1%. Ela cresceu, mesmo com o tarifaço. Isso porque o Brasil abriu o mercado. Na década de 80, os Estados Unidos representava 24% da exportação brasileira. Hoje é 12%. Então, o Brasil abriu o mercado. Fizemos um acordo. Mercosul-Singapura, Mercosul-EFTA, 4 países mais de maior renda per capita, Suíça, Noruega, Liechtenstein, Islândia, e agora Mercosul, União Europeia, dia 20 de dezembro. E está encaminhado Mercosul, Emirados Árabes. Então, abriu muito o mercado. Tivemos na China, abrindo o mercado, na Índia. São países que têm 1,4 bilhão de pessoas. Uhum. Então, você Se tem uma der certo lá, você marca um de gol. mais nada. Verdade. Ô, presidente, me conta, porque, assim, pelo que você está me falando, então, me parece que a gente... eu conversei, na época que foi anunciado o tarifaço, eu conversei com uma galera que entende de grana, uma galera que entende de geopolítica, não sei o quê. Tinha alguns que estavam meio chocados, assim, putz, ferrou, que não sei o quê. Tinha uma galera que não estava acreditando muito que o Trump ia fazer, ele acabou fazendo, mas está voltando atrás. É meio que o jeito como ele negocia, né? Irrita um pouco. Ele joga lá, ele parte de um absurdo para ir... Bom, enfim, isso é uma outra história. E tinha uma galera, cara, que advogava que o Brasil era perfeitamente capaz de se virar caso o Trump mantivesse essas tarifas aí. A gente ia ter, com certeza, problemas aqui com empresas que quebrariam, porque ia atrapalhar aqui e ali, mas como país, a gente não corria um risco muito elevado. Tu concorda com isso? Em termos, Tá. Na realidade, do ponto de vista macroeconômico, não vai desabar o PIB por causa disso. Agora, você tem empresas muito afetadas. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma indústria que 95% eu vendo dentro do Brasil.
exporto 5%. E do que eu exporto, só 10% é para os Estados Unidos. Então me deu um arranhão. Deu um arranhão. Perdi mais um pouquinho. Agora, você tem empresa, por exemplo, indústria de armamento. 80% é para exportar. E do que exporta, 80% é para os Estados Unidos. Esse foi muito atingido. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um programa para segurar o emprego dessas empresas mais atingidas, que ali atrás era carne, café, fruta, um monte. Dizendo, olha, vai ter crédito para vocês 30 bilhões, com juros de até 9,5%. Nós vamos prorrogar para vocês o drawback, o mecanismo de exportação. Você vai ter mais um ano para atender o drawback. Vamos postergar o teu recolhimento de imposto de setembro, outubro, novembro, tudo para dezembro. Então você fez um programa chamado Brasil Mais Soberano para ajudar essas empresas para não demitirem, para segurar o emprego. Isso ajudou também. Também ajudou, porque você colocou bem. Teve empresa que foi um pouquinho atingida e teve empresa que foi muito